tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Prosseguindo com as apresentações da mesa Fauna e Restauração, chamamos agora o professor Rafael Loyola. Rafael Loyola é doutor em Ecologia pela Unicamp, mestre em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela UFMG. É professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Goiás, coordena o Laboratório de Biogeografia da Conservação. Atualmente é coordenador da Subrede de Biodiversidade e Ecossistemas da Rede Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas Globais e coordenador do Núcleo de Planejamento Espacial para a Conservação do CNC Flora. É membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e colunista do jornal O Eco, atuando em divulgação, comunicação e educação científica. Esse aqui, né? Obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Queria agradecer a SMA pelo convite. É um prazer estar aqui, rever amigos, colegas, e falar de uma coisa que é de interesse geral no Laboratório de Biogeografia da Conservação, lá em Goiânia. Embora a gente faça várias coisas com planejamento espacial, a gente tem se incursionado agora no planejamento com restauração. E existem alguns artigos, mas eu resolvi que eu não vou falar de nenhum deles. Então, a minha ideia é tentar mostrar para vocês, basicamente, 3 coisas. Qual que é o problema do que eu estou chamando aqui de reserva residual? Não sei quão conhecido esse conceito é. Por que essa reserva residual, essas unidades de conservação aqui no Brasil residuais são um problema e como é que a restauração pode ajudar nisso? Depois falar um pouco mais sobre essa ideia do planejamento sistemático para a restauração e como é que a gente pode incorporar todo um arcabouço que já foi usado, vem sendo usado ao longo de 30 anos para a conservação, num protocolo voltado para a restauração. E, por fim, falar um pouco dos desafios e das oportunidades que a gente tem em vista aqui no Brasil. Então, meu primeiro ponto é essa questão das reservas residuais. O que é uma reserva residual, né? A ideia que a gente tem é que a gente precisa conservar a natureza e uma das melhores estratégias reconhecidas para isso é criar unidades de conservação, né, aqui no Brasil, criar áreas protegidas ou reservas residuais ou reservas. O que acontece é que há uma tendência global, no Brasil não é diferente, de que essas reservas sejam criadas em locais que têm mais facilidade de implementação, o que, em várias situações, significa locais com solos inférteis, locais com relevo muito acidentado, locais que têm baixo conflito com populações humanas, com tribos indígenas ou com outros tipos de uso de terra. E essas reservas são residuais no sentido de que a gente basicamente conserva o que sobra, né? A gente vai para os lugares onde sobrou. A gente dificilmente vai criar uma reserva num lugar que é extremamente adequado para agricultura, pecuária, outro tipo de exploração, por exemplo, né? E aí isso gera um mecanismo, até certo ponto, perverso, de a gente achar que está conservando muita coisa, quando, na verdade, isso não está sendo suficiente, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós já temos 17% da nossa superfície terrestre protegida. Então, parabéns para o Brasil, porque nós atingimos a meta 11, parte dela que fala sobre o ecossistema terrestre, lá das metas de Aichi. A gente chegou nos 17%. Só que isso tem um preço. Nosso preço aqui no Brasil é um sistema de reservas totalmente desbalanceado entre biomas, né? Então, desses 17%, 50% praticamente está na Amazônia. Tem outros biomas, como o Cerrado, com quase 10%, o Pantanal quase nada, o Pampa praticamente 100 unidades de conservação. No contexto geral do Brasil, a gente soma 17%, mas a gente não soma isso nos ecossistemas que precisam disso. E aí isso traz um outro conceito importante, que é o conceito de impacto real que essas reservas têm. Em inglês, vocês vão achar esse termo como impact evaluation. Em português é ruim, porque impacto para a gente é sempre negativo. Mas a ideia é qual que é o impacto positivo da criação de uma reserva ou de uma unidade de conservação.
E o exemplo mais claro que eu acho que eu posso dar é pensar nessa rede de reservas da Amazônia. Imagina que a gente cria uma UC aqui no meio da Amazônia, num local com pouco uso e sem perspectivas de ser convertido. A gente não tem a expectativa que nos próximos 10 ou 15 anos, por exemplo, aquele lugar vai ser transformado em plantação de soja, por exemplo, como acontece no arco do desmatamento. Se isso for verdade, a criação dessa reserva aqui, por mais que essa região seja uma região importante, por mais que ela tenha um valor biológico importante, e por mais que a conservação das espécies e dos ecossistemas que estão ali sejam cruciais, o impacto real da criação dessa reserva é mínimo. Porque, se eu não tivesse criado, o lugar continuaria exatamente do mesmo jeito. Isso seria bem diferente de criar uma reserva no arco do desmatamento, onde, se eu não crio a reserva agora, daqui a 5 anos o lugar não existe, ele foi totalmente convertido. E, nesse caso, o impacto real seria gigantesco, porque aquela área só existe porque ela foi protegida, e ela não existiria mais no futuro. Dá para entender a ideia? Então, são dois conceitos complementares. Uma boa parte das reservas que a gente tem são residuais, elas estão em locais que não são os melhores possíveis, e o fato delas serem residuais significa que, normalmente, elas têm um impacto muito baixo. Ou seja, elas cumprem um papel da proteção, mas elas não protegem necessariamente o que precisa ser protegido. Vou dar um outro exemplo aqui, tentar ser mais didático, de um artigo que saiu agorinha, mês passado. Imagina uma situação hipotética onde você tem uma região, metade dessa região é totalmente adequada para a agricultura e vai ser utilizada pela agricultura no futuro próximo, e a outra metade não é adequada e não será utilizada pela agricultura. Aí a gente cria um sistema de reservas, que está representado aqui em verde, que cobre 40% da região. Pô, caramba, muita coisa. A gente protegeu 40% da região. Acontece que, pensando nessa questão do impacto, toda essa área aqui, se a gente não tivesse protegido, ela continuaria igual, né? Basicamente igual. E esses 4% que eu criei aqui são os locais que eu conseguiria realmente salvar, porque haveria conversão de uso de solo ali e a reserva não deixou. Tudo bem? Isso me leva à conclusão que, desses 36%, supondo que ainda tem 1% que, por pressões políticas, acabaram sendo perdidos, desses 40% que eu tinha de área protegida, a eficiência real desse sistema é de mais ou menos 7%. Eu, de fato, só consigo conter 7% do desmatamento possível na região, porque eu estou protegendo um lugar que não tem pressão, né? E a consequência disso é isso aqui. Se a gente olhar no meu exemplo aqui para anfíbios no mundo inteiro e avaliar a situação desses anfíbios dentro das áreas protegidas, o resultado que a gente tem é esse. Olha só. Aqui você está vendo o número de espécies no eixo X. Esse gap significa espécies que não têm nenhuma proteção em nenhuma unidade de conservação, em nenhuma área protegida do mundo inteiro. E a barrinha vermelha significa a proporção de espécies que têm uma distribuição muito pequena, distribuição geográfica pequena, e o verde são as outras espécies. Então, quando você olha para esse gráfico, a primeira coisa é, no mundo inteiro, a gente tem um número expressivo de espécies que estão fora do sistema. Tá? Mais ou menos 1/4 das espécies de anfíbios tem proteção zero. Das que têm proteção, que pode variar de 1% até 100%, uma boa parte delas tem um nível de proteção baixo, ou seja, até 10% da sua distribuição está protegida, no contexto da distribuição geográfica inteira, né? E assim vai. Quando a gente olha para cá, onde você tem o nível de proteção dessas espécies de anfíbios por categoria de ameaça, você vai ver que quem está menos protegido aqui são as espécies mais ameaçadas. Isso acontece porque o impacto da criação, o impacto real da criação das UCs é muito baixo globalmente. Ou seja, a gente aumenta a superfície protegida, né? A gente pulou para, atualmente, a gente tem mais ou menos 13% do planeta protegido, mas a gente não está protegendo quem precisa ser protegido. A gente está protegendo outras espécies, espécies comuns, hábitats comuns, ecossistemas enormes, que não são críticos, etc. Então, o fato da gente ter reservas em locais ruins, que são as reservas residuais,
e com impacto baixo, ou seja, que não são criadas nos locais onde a pressão ocorre e onde essas espécies se beneficiariam, criam um cenário de ineficiência global das áreas. Por mais que a gente tenha metas, como essa meta 11 de Aichi, de chegar a 17%, chegar a 17%, infelizmente, não significa que a gente vai salvar quem precisa ser salvo. E a gente vai chegar à conclusão que, mesmo com os 17%, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Felizmente, a situação também não é tão ruim quanto parece. Em algumas situações, por exemplo, esse é um artigo publicado no ano passado para o Cerrado, em que, aparentemente, as unidades de conservação e as terras indígenas do Cerrado, elas não são residuais, elas têm um impacto real. Tá? Quando esses autores compararam o que ocorreu aqui dentro com locais semelhantes, com características semelhantes ambientais, com coberturas vegetal semelhante e com pressões semelhantes em outros locais do Cerrado, essa comparação resultou que, por exemplo, para as áreas protegidas como um todo, a eficiência relativa é muito alta. Em outras palavras, isso quer dizer, se essas áreas em verde não tivessem sido criadas, elas não estariam lá mais de 2002 a 2009. Elas teriam sido totalmente convertidas. Tudo bem? Então, esse é um exemplo bom de que essas regiões estão causando um impacto real na contenção do desmatamento. E não dá para eu comparar com o entorno. Não dá para eu saber se lá dentro é diferente do entorno, que é óbvio que é diferente, porque a gestão é diferente e porque o entorno tem pressões diferentes sem regulação idêntica à área de dentro. Então, o que eu tenho que achar são áreas semelhantes que foram convertidas e pressupor que, se essas áreas foram convertidas, o que está protegido também seria para calcular essa relação. Outro resultado importante é que as terras indígenas aqui também são muito eficientes, né? Embora elas não façam parte do SNUC, elas é uma porção de território que está cumprindo um papel importante, pelo menos no Cerrado. E quando isso a gente olhando reserva a reserva, em média, né? Quando a gente olha para o sistema inteiro, a eficiência cai um pouco, porque algumas não são tão boas, e as áreas de uso sustentável são mais variáveis. Tem algumas que têm um impacto muito menor, outras têm um impacto maior. Mas a mensagem final do artigo é a rede de unidades de conservação que existe no Cerrado, que é pequena, mais ou menos 10%, ela é uma rede que foi eficiente na contenção do desmatamento. Tá? Lembrando que são dados até 2009 e a dinâmica toda da região aqui de Matopiba não está incluída. Agora, a gente já sabe também, e imagino que é por isso que a gente está aqui, que a conservação por si só não vai resolver o problema, né? A gente precisa conservar, a gente não pode deixar isso só na mão do governo, a gente tem que envolver a iniciativa privada e a gente vai ter que restaurar. Em algumas situações, como no caso da Mata Atlântica, eu estou no Cerrado, mas sou de Belo Horizonte, então eu nasci no meio do caminho e posso falar dos dois, né? A situação da Mata Atlântica é mais uma situação de restauração do que de proteção. E a gente tem metas, né, de novo, internacionais, vamos restaurar 15% desses ecossistemas, a gente tem estudos apontando áreas passíveis de serem restauradas ou reflorestadas, que é um termo mais complexo, e a gente tem uma série de programas de restauração ao longo do planeta. Agora, também não dá para fazer essa restauração de qualquer jeito, né? Em princípio, todo mundo vai pensar que a gente deve restaurar de uma maneira que é mais simples ou mais barata, né? Contando, obviamente, com a vontade das pessoas. Então, qualquer situação onde eu tenho engajamento dos proprietários e dos políticos para facilitar a restauração, em princípio, seria muito bom. Então, vamos restaurar o que der, né? Nessa política de restaurar o que der, que alguém ontem aqui falou, a política de toque de caixa. Vamos fazendo o que der e as oportunidades que aparecem. Mas isso nem sempre é o que dá para fazer, né? Especialmente quando a gente tem uma área gigantesca para ser restaurada, como no caso aqui da Mata Atlântica. Mas quando a gente fala em restauração, ou pelo menos quando os cientistas que trabalham com conservação, como o Jean estava aqui falando, falam em restauração, a gente não está pensando assim, qualquer lugar que a gente restaurar está bom. No fundo, não é isso, porque a gente sabe que a gente tem pouco recurso, a gente tem pouco tempo, e a gente carece de outros elementos, inclusive políticos, e que estão numa esfera de política pública para fazer a coisa andar, né? Quando a gente diz isso, o que a gente está dizendo é que, numa paisagem fragmentada dessa, restaurar essa paisagem significa manter populações de plantas, animais, micro-organismos, etc., que são viáveis, que persistam ao longo do tempo. E essa é a lógica inteira
dessa ciência que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos 30 anos, chamado planejamento sistemático para a conservação. Como é que a gente garante o melhor retorno do nosso investimento, seja ele tempo, dinheiro ou recurso humano, para maximizar os retornos possíveis desse tipo de abordagem, né? Só que, para fazer isso, eu tenho que seguir algumas coisas, basicamente esses 4 princípios. Ele tem que ser abrangente, no sentido de incorporar o máximo possível da biodiversidade que eu quero proteger ou restaurar. Tem que ser adequado no contexto de que ele tem que funcionar a longo prazo. Não adianta eu fazer um planejamento agora sem chance daquilo dar certo, né, ou de sucesso. Então, tem que pensar em maximizar a persistência. Ele tem que ser representativo no sentido de ter um pouco de cada coisa. Então, se eu quero restaurar as aves, não adianta eu trazer só João de Barro, eu tenho que ter outras espécies de aves lá dentro. E ele precisa, é a mola mestra, talvez, dessa abordagem, ser eficiente. Significa que eu tenho que ter uma noção de qual que é o meu custo-benefício e pegar a solução que me dá o menor custo-benefício. Aí eu vou dar para vocês 2 exemplos. Um exemplo de um trabalho de 2009, não é muito recente, mas que é muito bem feito, um trabalho feito por uma porção da Austrália, onde eles pegaram a área de vegetação nativa e, usando um protocolo desses de vamos maximizar a representação, nesse caso de espécies de planta, ao longo do tempo, eles chegaram num mapa onde você tem áreas que são mais importantes, quanto mais azul escuro, mais importante, e quanto mais claro, menos importante, e associaram essa importância com o tempo. Esse tipo de solução é bom para quem está planejando a restauração, porque, como os outros já falaram, o Jean falou, o Fábio falou, a gente não vai fazer isso de hoje para amanhã. Isso vai levar tempo para conseguir ser feito. Então, qualquer planejamento que diga, olha, nos primeiros 20 anos, a gente tem que focar nessas áreas. Aí eles rodam um modelo de novo para ver o que eles ganharam com essa restauração dos 20 anos e fazem de novo. Encontram outras áreas. Então, de 20 a 40 anos, a gente vai focar nessas outras. E, no final, eles vão me dar uma garantia, que eu não vou explicar muito aqui, de que essa é a melhor maneira de aumentar a qualidade do hábitat para as espécies diferentes. Tá? Tanto espécies que dependem de recursos rápidos, como flores, frutos, folhagem, quanto espécies que dependem de recursos mais lentos, como cavidades em árvores, etc. Outro exemplo super recente, feito para a Mata Atlântica, é que a gente tem como, hoje, pensar na qualidade do hábitat e no custo disso dentro de uma abordagem dessa. Pensar na qualidade, no caso desses autores, significa modelar a distribuição potencial de 2 espécies que eles estão usando, bastante diferentes na Mata Atlântica, jaguatirica, com uma distribuição enorme, e uma cuíca, com uma distribuição menor. Descobrir qual que é a qualidade, a adequação climática daquele hábitat, juntar com isso, com tudo que eles sabem de ecologia da paisagem, e medir o efeito da distância entre fragmentos, da importância do fragmento no contexto da paisagem, etc. Combinar isso com o custo, de quanto é que custaria restaurar isso em termos passivos, ou seja, se eu comprar uma área e largar ela lá, tá, para facilitar a vida. E aí, quando eles fizeram isso, eles chegaram em cenários desse tipo. Olha, aqui é o melhor lugar possível para restaurar mais ou menos 10% dessa região para, por exemplo, a jaguatirica. A vantagem deles é que isso é 83 vezes mais barato do que você fazer uma restauração aleatória na Mata Atlântica, esperando que a jaguatirica vá se beneficiar disso. E com esse tipo de abordagem, que considerou a quantidade de cobertura vegetal e o elemento da paisagem, especialmente conectividade entre fragmentos, eu consigo gerar 55 vezes mais hábitat disponível com essa restauração para essa espécie. Então, esse é um tipo de abordagem interessante, sistemática, que inclui a estrutura da paisagem e a qualidade do hábitat. Mas ele tem um problema, que é um problema disso estar totalmente desvinculado da política pública atual, né? Muito possivelmente isso não vai acontecer, porque esses lugares aqui não são lugares que têm necessidade de recuperação, por exemplo, de APP ou reserva legal, como ocorre no sul da Mata Atlântica. Então, talvez isso seja a melhor solução para a jaguatirica, mas seja uma solução muito difícil da gente alcançar com o cenário atual que a gente tem no Brasil. E aí que entra essa minha questão dos desafios e oportunidades. A gente ainda tem uma discussão importante, que é se é mais fácil ou mais importante conservar ou restaurar. Na cabeça da maioria das pessoas, conservar é mais fácil, não é? É mais barato, é mais simples, restaurar dá trabalho, é caro, é complexo. Mas, na verdade, a gente não sabe. Esse artigo aqui, por exemplo,
do ano passado mostra que, em algumas situações, eles testaram isso em 2 situações bem diferentes. O quanto que manguezais conseguem proteger a população da Austrália numa região, então, como um serviço ecossistêmico do manguezal, e o quanto que a Mata Atlântica do Paraguai, por exemplo, consegue proteger as espécies de aves que tem lá. Tá? O exemplo que está aqui é o da Mata Atlântica do Paraguai. E eles geraram modelos e descobriram que, em algumas situações, por exemplo, no caso da Austrália, em que restaurar é a melhor opção e conservar não vai resolver o problema. E, em alguns casos, como nesse caso do Paraguai, se você olhar aqui, ó, você tem o tempo passando, o que está em verde é a quantidade de áreas que estão protegidas, em cinza, a quantidade de áreas que é hábitat nativo, mas que não está protegido, em vermelho, o hábitat que está degradado, e em azul, o hábitat que está sendo restaurado. Tá? Isso ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui você começa com poucas áreas protegidas e termina com mais ou menos 20%, 17% de áreas protegidas. Entenderam o gráfico? Aí o que vocês estão vendo é que, se eu pensar numa estratégia que só protege, em que todo o esforço que eu tenho do governo e da sociedade é para proteger as áreas lá no Paraguai, eu vou terminar com mais áreas protegidas do que essa situação aqui. Tudo bem? Mas eu também vou terminar com mais áreas degradadas. Olha só que curioso. Quer dizer que, quando a gente começa a proteger essas áreas, existe uma outra pressão que não quer que as áreas sejam protegidas, que acelera a degradação das áreas. E se a gente separar isso em até os primeiros 15, 17 anos a gente protege e depois a gente foca em restaurar, o ganho em áreas protegidas é menor. Mas há uma diminuição da área degradada total e está sobrando mais área que não está protegida. Então, em algumas situações, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que usar o que a gente conhece também. Né? Então, a síntese, que é uma coisa que a gente faz pouco no Brasil, e meta-análise, também ajuda a prever, por exemplo, o sucesso. Esse é um outro exemplo, um artigo que vai sair ainda no Journal of Applied Ecology. Vamos focar aqui na fauna. Você tem aqui os vertebrados representados aqui e os invertebrados. E o que você está vendo é, à medida que a cobertura vegetal é maior num lugar ou no outro, eu tenho uma resposta diferente para isso aqui significa, basicamente, o sucesso da restauração. Então, o sucesso da restauração para vertebrados ele aumenta em locais onde a cobertura vegetal é maior. Tudo bem? E isso aqui é a incerteza sobre o sucesso, que só diminui à medida que essa área aumenta. Então, isso está dizendo, por outro lado, que, se a gente conseguir barrar o processo de desmatamento mais cedo, vai ser muito mais fácil restaurar com benefícios reais do que se a gente baixar isso. O curioso, o Jean vai ficar contente, é que, abaixo de 50%, o sucesso vai só diminuindo, que está mais ou menos condizente com a hipótese deles do que é um limiar de fragmentação da Mata Atlântica. A gente precisa considerar essa regeneração natural também. Né? Então, a Europa mesmo tem uma projeção para 2030 de que todas essas áreas que vocês estão vendo aqui em verdinhas são áreas que vão sair de um estado de agricultura para um estado de semi-natural, que eles chamam, ou de floresta. Mas é uma área considerável dentro da Europa. Um outro exemplo, publicado recentemente, é um município do estado de Rio de Janeiro, em 50 anos, 7% desse município foi revegetado naturalmente. Tá? Então, se a gente tem metas de 15%, a gente alcançou 7%, metade da meta, sem fazer nada, né? Basicamente. E a gente tem imensas oportunidades. Né? A lei atual favorece isso, a gente tem passivos de APP e déficit passivo de reserva legal e déficit de APP aqui no estado de São Paulo, um monte, por exemplo. No estado do Rio de Janeiro, para dar um exemplo de um estudo que vem sendo feito pela Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, eles estão mapeando esses déficits, nesse caso só de APP, não tem reserva legal. Então, o que você está vendo em vermelho são municípios que têm um déficit altíssimo, precisa recompor mais de 80% dessa área, mas tem um IDH muito baixo, que aí é uma outra oportunidade de envolver o aspecto social da coisa que estava sendo discutido ontem. Como é que eu vou gerar emprego, como é que eu vou gerar renda, o que eu vou beneficiar as pessoas que moram nessa região com a restauração, além do pensamento da biodiversidade por si só. E é uma janela enorme de oportunidade para desenvolver projetos, conseguir recursos e movimentar parcerias. Enfim, planejar estrategicamente essa restauração
é possível, como o Fábio falou, a gente já tem ciência técnica e pessoal para fazer isso, tá? No Brasil e no mundo todo. E a gente tem que pensar em benefícios múltiplos e avaliar esse sucesso. A gente precisa incorporar, como o Jean insistiu bastante, a configuração da paisagem. Não é qualquer lugar que dá para restaurar, e não é qualquer lugar que, mesmo dando para restaurar, é interessante. Tem lugares que é melhor a gente não restaurar mesmo. A gente precisa entender melhor essa dinâmica de perda e ganho entre restaurar e conservar. Dos resultados curiosos daquele trabalho que eu mostrei das florestas do Paraguai é que nenhum modelo deles prevê uma situação onde você conserva e restaura ao mesmo tempo. Essa é a pior opção que eles tiveram nos modelos, que para a gente é bastante contraintuitivo, né? Ou você conserva ou restaura. Fazer os dois ao mesmo tempo não é uma maneira inteligente de gastar os recursos, segundo aquele modelo lá. E a gente precisa pensar nessas oportunidades, né? O Código Florestal Novo, Planaveg, Pacto da Mata Atlântica. Como é que a gente vai usar essas oportunidades num contexto de um planejamento sistemático? Como é que a gente consegue inserir, por exemplo, dentro do Planaveg, um protocolo de avaliação das paisagens para restauração, que não seja baseado só em oportunidade, mas que inclua oportunidade dentro de uma análise sistemática da condição da paisagem, da estrutura que ela tem, do ganho que a gente tem em termos de conectividade e, fundamentalmente, dos benefícios que isso vai trazer para a biodiversidade e para as pessoas que moram ali. Obrigado. Convidamos os palestrantes, então, para compor a mesa e chamamos a mediadora Daniela Desgualdo. A Daniela é médica veterinária, trabalha no Núcleo Regional de Programas e Projetos da CBRN de Taubaté, como responsável pelas atividades e empreendimentos da fauna silvestre. Você vai chamar todo mundo? Estou subindo. Bom dia, pessoal. Bom ver que a casa está cheia, né? Ontem, acho que foi bem focado em restauração, e hoje o que eu achei muito interessante do dia de hoje é que a gente conseguiu incluir bem o tema fauna junto com a restauração, e acho que as palestras de hoje já deram muitas ideias interessantes para o nosso trabalho aqui na Secretaria. Não sei se para vocês também que estão aí na plateia, o que vocês já estão maquinando do como a gente pode aplicar tudo o que eles apresentaram aqui para a gente. Bom, a gente tem aqui uma pergunta para o Jean. Não sei se mais alguém tem pergunta a fazer. Vocês vão fazendo com os papeizinhos. É isso? A pergunta está dizendo aqui se, quando eu digo que a efetividade de manejo é baixa em áreas com alta cobertura, se eu estou me referindo à introdução de espécies nativas. Esta afirmação não se aplica ao controle e erradicação de espécies exóticas invasoras. Correto? Quando eu estou falando que, quando você tem uma alta cobertura vegetal, a princípio você tem uma alta resiliência do sistema. Ter uma alta resiliência significa que o sistema teria a capacidade por si só de fazer os ajustes. Se você tem espécies invasoras, muito possivelmente essas espécies invasoras vão ser mais facilmente controladas num ambiente de alta resiliência do que num ambiente de baixa resiliência. Então, eu não estava me referindo a nenhum manejo muito específico. Na verdade, sim, eu estava pensando mais em restauração e pensando que, nessa situação, fazer restauração e comparar o ganho que você tem da restauração com o ganho que você teria sem fazer nada, ele é muito baixo. E, por isso, então, pensando em custo-benefício, não valeria a pena.
perguntaram aqui se foi observada a mudança na estrutura da vegetação após a introdução de cutias, reintrodução de cutias. Na verdade, a reintrodução é recente, né? Então a gente ainda não vê essa mudança, mas a gente já observa as interações com a cutia. A gente está medindo as interações, a gente vê a dispersão das sementes pela cutia. Ainda não mudou a estrutura da floresta, claro, mas ainda já está sendo verificado que ela está favorecendo a germinação de várias espécies, principalmente de palmeiras, que ela é um grande responsável por dispersar as sementes de palmeiras. Então, no futuro, provavelmente, vai ser verificado essa alteração. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu tenho uma pergunta para o Jean. Vocês fizeram isso para o Ministério do Meio Ambiente, essa questão da restauração, das prioridades da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, isso foi combinado na hora que vocês fizeram? Uma coisa conversa com a outra, ou é um exercício separado? Então, naquele livro que eu mostrei a foto da capa, lá de 2013, você tem um capítulo que está voltado para fazer uma compilação de todos os exercícios de conservação. Você viu? Então, para quem não sabe, naquele livro você tem vários capítulos voltados mais para a água, mais para carbono e tal. Mas um dos capítulos ele faz uma compilação de todos os exercícios de conservação. E quase como fazendo uma somatória, né, de todos aqueles exercícios, a gente propõe, que é um trabalho liderado pelo Miltinho, a gente propõe áreas aonde seriam a mais congruência, digamos, na indicação de prioridade em termos de conservação. Agora, quando a gente pensa em conservação, a gente está pensando na floresta que existe, né? Então, esse é um exercício. Quando a gente pensa na restauração, e mesmo que seja um planejamento sistemático para a restauração, a gente não está olhando, obviamente que a gente precisa levar em conta, mas a gente não está olhando para aquela floresta que existe, a gente está olhando para os vazios, né, e tentando ver dentro daquelas áreas vazias, aquelas em que você teria um maior benefício, pensando em termos de biodiversidade. Então, nós fizemos um exercício que é separado, mas, obviamente, ao olhar os vazios e ver a efetividade de uma ação potencial de restauração lá, a gente tem que olhar também para o que existe. Então, a princípio, deveria haver uma integração desses dois exercícios. Eles foram feitos separadamente, mas o ideal é que eles sejam integrados em algum momento. Não sei se também eu queria fazer uma observação que eu achei interessante nas palestras do Fábio e do Maron. Uma coisa que o Fábio colocou, assim, biomassa em Mata Atlântica, na Amazônia, né, você colocou, ela é acumulada em 15 espécies, representa 50% da biomassa. E eu estou trabalhando muito com biomassa nesse momento na Mata Atlântica, e, por incrível que pareça, assim, a gente não tem, ou não tinha, um dado consistente de biomassa na Cantareira. Apesar de ser essa mata que está aqui do lado, a gente não tem. A gente teve que pedir autorização especial. O PCC age naquela área, então, para a gente ir para uma área intangível da Cantareira, tem que ir com 20 seguranças em volta. Então, bom, a gente fez isso, a gente teve autorização, a gente foi lá e encontrou uma biomassa extremamente baixa. A gente encontrou uma biomassa equivalente a uma floresta de 40 anos. E, na verdade, comecei a pensar aqui com os meus botões que não apenas a gente tem uma floresta contínua defaunada, mas a gente tem uma floresta contínua descarbonizada, né, que é uma coisa que quem sabe, eu quero desenvolver um pouquinho mais para frente. E pensando em restauração, essa questão da fauna dispersora, né, e da reintrodução dessa fauna dispersora, ela traz um benefício não apenas em termos de biodiversidade, das espécies reintroduzidas, mas numa cascata de processos e serviços que essa fauna faz, a gente vai ter outros benefícios indiretos e benefícios extremamente importantes, como a questão de você acelerar o acúmulo de biomassa dentro dessas matas. Então, tem uma interação assim, muito grande, apesar da gente compartimentalizar o nosso raciocínio em termos
de biodiversidade, de água, de carbono, mas, na realidade, esse exercício ele tem interfaces e interações muito fortes. Eu só queria colocar essa observação aqui, que eu achei esse insight ao longo das apresentações que eu achei interessante. Posso fazer uma observação? A gente sabe que biomassa depende de uma maneira desproporcional, biomassa por hectare, né? Depende de uma maneira desproporcional da presença de árvores de grande porte. De árvores de grande porte que têm madeira de maior densidade, são as madeiras mais duras, e espécies longevas, aquelas que vão durar 300, 400, 500, 1000 anos, né? Desproporcionalmente, essas árvores dependem de dispersores animais, em geral mamíferos de médio, grande porte, e também as aves, desculpa, ainda estou com uma defasagem de fuso horário de 8 horas, desculpa, e aves de grande porte. Então, assim, para mim, onde o meu negócio é carbono, que eu olho 1 tonelada de carbono, eu estou vendo o valor disso em dólares, e a remuneração do meu investidor, tá? Essas árvores e as interações ecológicas que permitem a manutenção das populações dessas árvores, o seu recrutamento, etc., etc., isso tem valor monetário. E é essa parte da ciência que eu, pessoalmente, estou muito interessado, por razões bem óbvias, não só pela questão de ser um fundo de investimentos, mas, claro, eu quero que o planeta continue mais ou menos como está, e eu quero que todos esses sistemas ecológicos, suas espécies envolvidas, continuem ali. Então, quando a gente vê, por exemplo, a questão da cantareira, que eu costumei fazer observação de aves lá, e a gente nota, essa floresta realmente ela tem muito menos, né? A gente tem experiência de visitar diferentes florestas, né? Você olha, nossa, isso aqui tem baixíssima biomassa, isso está confirmando a impressão que eu tive. E, para mim, está muito claro, vários dos funcionários que deveriam estar nessa fábrica de carbono não estão. E esses funcionários, eu acho que estão tanto funcionários animais, quanto espécies de árvores, dessas que de grande longevidade, madeira de alta densidade, que atingem grande porte, que foram eliminadas. E aí que eu acho que a gente tem que pensar seriamente como solucionar isso. Que era uma frase que eu coloquei no início da minha apresentação. A gente tem que criar novos ecossistemas que sejam funcionais em termos das suas funções, serviços ambientais, etc. Estocagem de carbono é um que a gente tem que prestar muita atenção. Fábio, uma curiosidade minha, assim, você acha que essas estratégias focadas num serviço particular, por exemplo, estoque de carbono, se a gente pensar muito nisso em termos de restauração e proteção, você acha que pode o tiro sair pela culatra e a gente renegar ou esquecer um pouco os ecossistemas não florestais, como cerrado, pampas? Olha, um princípio básico de economia, se você tem um fundo, se você está guardando o seu dinheiro para a sua aposentadoria, você não está guardando num tipo de fundo único. Você está investindo em DI, em poupança, derivativos, etc. A gente deve fazer a mesma coisa com tanto diferentes estratégias de conservação, diferentes ecossistemas. Tá? Se a gente for olhar em termos de estocagem de carbono, existem ecossistemas, tipo as turfeiras, que não tem uma árvore e que tem um estoque de carbono brutal. Tá? Nós temos parceiros com a Wetlands International, que tem desenvolvido metodologias de restauração para nós, né, nessas florestas de turfeira, que é um caso particular, lá na Indonésia, que, para quem não conhece, quem já andou num cachetal na Mata Atlântica e afundou nele, é uma coisa parecida, mas com árvores do tamanho de um jequitibá. Tá? Para vocês terem uma ideia. Eles estão desenvolvendo essas metodologias conosco, mas eles estão trabalhando também com restauração de turfeiras, daquelas mais clássicas, né? Que é brejo mesmo, por exemplo, no Planalto Tibetano, outras partes da China, na Holanda, prazer etc. em si. E eu acho que cabe a gente aprender a deixar de ver perversão só nos outros. Alguns dos prazeres de cada um aqui, se forem vistos com algum detalhe, também podem parecer perversos aos demais. É bom, acho que faz parte conviver, inclusive, com essa diversidade.
A mesa pode complementar, se alguém quiser. Não? Senão eu passo para a próxima. Tem uma aqui para o Guilherme, que eu até achei interessante. Eu também trabalho com consultoria ambiental e essa aqui pega bastante nesse ponto. Guilherme, trabalho com consultoria ambiental e gostaria de saber qual é a mágica utilizada para convencer o empreendedor a executar uma ação de reintrodução e que não era exigência do órgão ambiental. Tem como você contar para a gente? Sim, na verdade, eu acho que trabalhos como esse de reintrodução ou outros similares são extremamente importantes. O que nós realizamos hoje são no caso da fauna, grandes levantamentos de fauna. Então, monitoramento de fauna, igual eu mostrei, 5 grupos, coletando tudo, identificando tal. Isso antes, durante e depois. Ele vai avaliar bem o impacto? É difícil, por exemplo, em aves a gente usa índice pontual de abundância e captura em rede de neblina. Captura tudo de aves, anilha com semave e tal. Então, eu pego o anu, bem-te-vi, que não avalia impacto, ele tem na marginal aqui. Então, de repente, se ter algo amplo assim, de monitoramento, de coleta de animais, de marcação, enfim, eu posso ter algo mais reduzido de monitoramento e trabalhos semelhantes como esse. Então, ele pode ser ligado a uma condicionante de um licenciamento ambiental, um trabalho de uma construção, de um empreendimento. Então, um trabalho de reintrodução de aves, trabalho de monitoramento, como a gente quer fazer, já está fazendo com os papagaios moleiros lá no litoral, agora na Tamoios. Enfim, outros trabalhos, ao invés de o gasto de dinheiro público, né, eu trabalho com verba pública, DERS, tão amplo assim com monitoramento. Eu acho que dá para ser reduzido nisso e o convencimento para ser uma condicionante com outras atividades como essa. Eu creio que essa pergunta, essa resposta responda a uma outra pergunta aqui. Se alguém sentir que não foi respondida, eu refaço, mas pelo tempo eu vou deixar de lado. Eu não tenho o nome da pessoa que fez a pergunta, mas eu vou para a próxima, tudo bem? Bom, tem uma para a mesa aqui. Vamos ver quanto tempo a gente gasta nela. Quais seriam alguns exemplos de controle de animais exóticos, por exemplo, a capivara? É bem longa essa resposta. Não é exótico? Então alguém errou. Animais exóticos, por exemplo, capivara. Então esqueça o exótico, vamos colocar animais que talvez estejam causando danos, né? Pode. Eu vou começar de forma bem rápida aqui. Eu creio que falte para a gente, estava conversando com o Guilherme aqui há pouco, experiências práticas. Acho que a gente tem uma abordagem ainda um pouco platônica para a conservação biológica, no sentido do idealismo que compõe a maior parte das iniciativas, que não é condizente com o mundo real. A gente deveria ter o que acho que foi mostrado que a escola americana tem, que eu acho que é funcional em boa parte, não é perfeito, está longe de ser perfeito, mas é funcional, que é uma visão pragmática. Eu acho que a filosofia de serviço de base para manejo deveria ser o pragmatismo e não o platonicismo, que acho que a gente tem uma discussão mais longa. Se alguém quiser tomar cerveja depois a respeito, eu topo, porque hoje eu descobri que eu estou no rodízio e vou ter que ficar até às 8 mesmo. Não vou falar disso aqui agora. Mas experiências como a reintrodução de espécies que tenham sido realmente extintas em locais que possam recebê-las de novo, ela tem que ser feita, a gente tem que aprender, errando, inclusive, a gente mais erra do que acerta. Isso é importante assumir e tocar essas experiências para frente. É só assim que a gente vai aprender. O controle da capivara, que não é exótica, ele poderia ter diversas alternativas. Há populações de capivaras no Nordeste que estão mais para ameaçadas do que para danosas, e elas deveriam ser tratadas como tal. A diminuição de indivíduos em locais onde a convivência com seres humanos não permite uma densidade muito grande também deveria ser vista do ponto de vista pragmático. A gente deveria ir lá, se for o caso de sacrificar indivíduos experimentalmente para aprender se isso funciona, a gente deveria fazer, até porque isso não é inventar roda nenhuma, já se faz isso em diversos países com maior ou menor sucesso, com outras espécies. E acho que a gente está perdendo a chance de aprender a manejar, a intervir, porque não faz, porque é excessivamente conservador, porque acaba sendo idealista na hora errada. A gente deveria ser idealista em outros aspectos, não, ao meu ver, no manejo de fauna. Você vai responder? Alguém mais para colocar? Então vamos para a próxima. Vamos lá, que tem bastante assunto aqui e o tempo está curto, mas infelizmente está curto, mas é interessante as perguntas que vocês colocaram. Tem uma geral aqui, até eu estou curioso sobre ela. A pessoa pede a opinião sobre a utilização dos registros de avistamento de fauna por pessoas não especialistas em fauna, por exemplo, funcionários de uma fazenda agrícola, né? Nisso, para o monitoramento da fauna. A pessoa quer saber a opinião da mesa sobre o que vocês acham disso. Posso falar? Então, dentro dos planos, né, a meio contragosto do professor Luciano, a gente tem utilizado muito
a modelagem de distribuição como um preditor da onde que os bichos estão, como eles estão ocupando a paisagem. E a modelagem de distribuição das espécies ela é baseada em localizações, né, localizações precisas. Então, a gente tem um exercício, tentei fazer isso para ver como que ia funcionar para o lobo-guará, por exemplo. Então, a gente tem uma página do Facebook, né, coloquei lá um mapa, ó, temos esses pontos aqui, e eu gostaria de abrir isso para toda a sociedade a contribuir com os pontos que vocês tiverem. E foi muito interessante que muita gente colaborou. Eu vi o bicho na minha fazenda, vi o outro bicho nessa fazenda. É óbvio que assim, em torno de 10% das localizações elas foram aproveitadas para esse propósito, né, porque a gente tem que ter a coordenada exata, né, para a metodologia da modelagem. Mas a gente tem hoje, se a gente pegar os pontos que foram trazidos, né, que foram assim, centenas de pontos das pessoas que viram lobo num lugar, viram no outro, foi uma experiência muito interessante. Então, assim, para a gente montar um mapa de distribuição, né, que se faz hoje em dia para a IUCN, mesmo para o ICMBio, usando as localizações puras do município, do local aproximado, isso é de grande valia. Então, assim, a gente tem tentado utilizar para as duas coisas, né? Então, tanto para modelagem, quanto isso dá para fazer, quanto para simplesmente montar os mapas de distribuição da espécie, né? Quando antes você tinha ele baseado nos trabalhos de pesquisa, né? Ou então nos animais no museu e tudo mais. Então, hoje a gente já tem a sociedade colaborando para esse processo. E o interessante é ver como aproximar exatamente esse trabalho, fazer a aproximação das pessoas à conservação. Então, assim, mostrar que aquela visualização na fazenda dela ou na estrada, atropelado, tudo mais, tem um valor para a conservação em termos de definir a área onde o bicho está. Eu ia complementar dizendo que em alguns países isso é feito com sucesso. Por exemplo, na França, o pessoal tem um programa grande de monitoramento de aves em paisagens agrícolas, aparentemente funciona bem. O Joe Fragoso, professor de Stanford, tem proposto o trabalho com comunidades indígenas no monitoramento de fauna em grandes áreas, também com grandes chances de funcionar. A minha opinião é que não funciona para toda e qualquer coisa, mas que é um potencial a ser explorado. O que eu acho é que monitoramento é o principal aspecto ligado a manejo que precisa, desesperadamente, de desenvolvimento conceitual, tecnológico e de governança. Infelizmente, ele não é visto com essa prioridade, por exemplo, na própria FAPESP. É difícil defender a ideia de um programa de pesquisa e monitoramento na própria FAPESP. O ideal seria, talvez, que esse programa fosse desenvolvido entre FAPESP e Secretaria, e a gente tem perdido essa chance na atualidade, porque não está conseguindo viabilizar isso. E ele inclui não só a possibilidade de... Ele incluiria esse desenvolvimento em metodologia e conceitos para monitoramento, não só a população local, mas desenvolvimento tecnológico em si, como o uso extensivo de sensoramento remoto, vestígios, o que tiver ao nosso alcance, para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar com monitoramento em escala cruzada, do local ao regional. Então, eu vejo essa possibilidade como uma alternativa nesse contexto mais amplo da necessidade de desenvolvimento de monitoramento. É isso que vai fazer com que a gente detecte antes, ou o mais cedo possível, problemas ligados à perda de diversidade biológica. Só dar uma complementadinha, Eduardo. Lembrando que a gente tem isso dentro das dimensões da ciência, dimensões humanas, é chamado de citizen science. Vocês podem procurar, isso é bem feito, bem amplamente feito, como o Luciano falou, em outros países. E aqui o maior exemplo disso que a gente tem é o aplicativo Urubu, né, o projeto Urubu, que é o monitoramento das estradas, dos atropelamentos, por qualquer um que baixe esse aplicativo, tire a foto do bicho atropelado. E isso tem aumentado a base de dados assim potencialmente, né? Se fosse deixar só para os pesquisadores fazer isso, não teria nem 1/100º, talvez 1/1000º do que a gente tem de informação hoje da fauna atropelada. E esse montante, hoje, ele provocou a elaboração de um projeto de lei para se olhar esses atropelamentos de outra forma. Então, é um grande exemplo de como isso pode, de fato, agregar a conservação. Mais alguém?
Bom, vamos para a próxima. Tem um aqui também para a mesa. Olha, essa é meio polêmica, vamos ver. O abate de cães e gatos ferais ou soltos em unidades de conservação deveria ser um procedimento padrão? Quem assina é o Fábio Olmos. Se ele estiver por aqui, ele está aí. Se eu errei alguma coisa, você me corrige. Eu tenho uma resposta breve. Sim. Eu também Sim. tenho e sim também. Sim, também. Então, tá, é unânime. Eu acho que é interessante ver como isso muda dentro de cada gestor de unidade, né? Então, tem gestores, a gente vê mesmo dentro da Canastra, a gente tinha, ao longo de todos esses anos, a gente passou por diversas gestões, né? E cada diretor trata disso de uma forma. Alguns falam, ó, você pegou o cachorro, pode deixar ele lá, né? Já enterra ele, já mata e enterra. Outros falam, não, leva para o proprietário, coitadinho, tal. E a gente pega o cachorro 10 vezes, o mesmo cachorro dentro da unidade, e leva para o coitadinho do proprietário. Então, isso varia muito de unidade para unidade. Agora, o que eu queria levantar isso era, todo mundo prega o abate de espécie exótica em unidade, lebrão, javali, etc. Porque qual que é a diferença do cachorro e do gato para o lebrão e para o javali? Né? Sendo que o cachorro e o gato talvez gerem impactos superiores em unidades do que o próprio lebrão e o javali. O lebrão, para mim, é presa. Para os nossos bichos, ele é perfeito. O javali gera um monte de problema e tudo bem. Agora, o cachorro e gato, que preda assim, inúmeras espécies endêmicas, ameaçadas e tudo mais, é o que o Luciano falou, é aquela coisa do sentimentalismo, das questões éticas, um monte de coisa da nossa ação, o sentimentalismo em si, as emoções falando mais forte de problemas de conservação. É o típico caso de dimensão humana, como tinha falado, né? Que são interesses de diferentes grupos, de interesses que têm. Os protetores dos animais são totalmente contra essa ideia, mas a função nossa em conservação é tentar chegar àqueles trade-offs e encontrar uma solução que você consiga, no final, chegar ao melhor possível resultado para a conservação, né? Rapidamente, assim, na construção, em nossas construções, nós trabalhamos também com o monitoramento de animais domésticos, cães e gatos, principalmente cães, né? Gatos também, mas em menor número. As ONGs que a gente tentou parceria para receber os animais, elas estão abarrotadas, todas elas, assim. Não tem recursos, é super difícil isso. Algumas, nessa parceria, pediram R$15 mil por cachorro, numa conta que ele vai viver tanto, vou gastar ração. Enfim, é super complicado. Os CCZs, eles são ótimos parceiros nossos, assim, mas não existe mais o abate de animais. Não era uma solução, porque senão já teria resolvido durante todo esse tempo que existia autorização para a eutanásia. Mas era uma ferramenta. Hoje não existe mais. Então, esses cães, igual eu mostrei, e nós debatemos de manhã também, que existem em unidades de conservação e tudo mais, são grandes problemas e ameaçam a fauna nativa. E, por isso, também eu sou a favor de eutanásia como uma ferramenta para controle. Só para complementar, a missão de unidade de conservação não é conservar espécies domesticadas, é conservar espécies selvagens. Esses cães e gatos, eles são, eventualmente, vários resultados, inclusive os nossos mostram que eles são grandes predadores, eles caçam um monte dessas espécies, eles acabam eliminando algumas, inclusive cachorro, no resultado que a gente teve em Piracicaba, mais ainda do que o gato, que leva fama, né? E tem a questão de doenças também. Quer dizer, hoje você faz sorologia em qualquer canídeo e felídeo, eles já tiveram contato com sinomose, parvovirose, raiva, etc, etc, etc. De onde veio isso? Do cão e gato doméstico, feral, errante, o que for. Então, se a missão não é essa, que se cumpra a missão, é simples. E é previsto no SNUC, isso está no SNUC, né? Vamos para agora uma para o Guilherme. Guilherme, foi necessária a adoção de algum protocolo sanitário específico para a translocação dos macucos? E como é que ficou a situação com o governo do Estado, a SMA? É o que está escrito aqui. Entendeu? Eu também não entendi muito bem. Vou tentar. Existiu, sim, um protocolo, né, que nós seguimos. Na época do início do projeto, ainda era... o órgão fiscalizador era o IBAMA e depois passou para o Estado, né, para o DEFAL, CETESB, enfim. E seguimos a normativa do IBAMA da época e o protocolo para isso, de exames, para todos, enfim, exames sanitários dos animais, para a reintrodução. E que mais? Qual que era outro do governo? Como ficou a situação com o governo do Estado, SMA? Como assim? O autor da pergunta está aí para complementar, ou eu também não entendi a...
Talvez pelo fato da translocação. Eu não sei. Eu sou uma empresa, Algum eu trabalho problema numa com a empresa CMA? do governo do estado, então foi aceito e aprovado, enfim. Não sou eu que é dentro de um âmbito maior. Oi? É porque era IBAMA, me deu total apoio. Tá O Vincent respondido. que está aqui e o Yamashita. Enfim, mas teve apoio de todos os órgãos envolvidos. Tudo bem. Ficou bem, obrigado, né? Como o Luciano disse. Ótimo. Os macucos agradecem. Temos um tempo aqui. Guilherme, tem mais um para você? Mano. Sobre o projeto de reintrodução de macacos. De onde vieram os ovos da CESP? CESP, né? Foi feito algum estudo genético dos indivíduos soltos? Qual foi o custo total do projeto? O custo total é extremamente baixo, é mais horas de campo da empresa que a gente contratou por licitação. Então, é em torno de R$100 mil todo o projeto, assim, é bem baixo, né? Esse projeto, lógico que com mamíferos, o radicolar de mamíferos, como o Rogério falou, de R$15 mil, né? Bem diferente, tal. Enfim, esse foi em torno de R$100 mil. As matrizes da CESP, a CESP trabalha muito bem isso com a questão da genética e dos parentescos dos animais e vem reproduzindo há muito tempo. Então, os fundadores, eu não sei dizer de onde vieram, se de cativeiro ou da natureza, mas vem com esse trabalho de reprodução há muito tempo já e de soltura que a CESP faz. No caso do Paraibuna, como eu falei, trabalha com as aves, mas tem em promissão com o cervo do Pantanal, os mamíferos, enfim. Ela sempre fez isso para soltura perto das barragens, do enchimento de barragem e tal. Hoje, como o Estado de São Paulo não tem mais potencial para a construção de barragem para energia, decaiu um pouco essa criação de animais selvagens para soltura, né? Desses viveiros, assim, não tá. Como eu mostrei nas fotos, a CESP Paraibuna tem os macucos, mutum, o chororozinho, né? Parvirose e o jacutinho, só. E tinha muito mais, tinamídeos e cracídeos. Nosso tempo está acabando, mas vamos lá, dá tempo de fazer mais uma. Guilherme, temos aqui, ó, além de monitorar os corredores de fauna, vocês estão acompanhando a fauna que passa fora dos corredores? Vocês têm algum dado sobre quantos e quais animais são atropelados? Assim, eu trabalho dentro do âmbito da construção da rodovia. Por isso que os Macus também não é um projeto científico, acadêmico. Então, eu poderia ampliar isso, né? Até tem sugestão de Machete, falou: que legal, vocês levantaram angiospermas que existe lá na área do parque. Ótimo, então vamos usar no coxo deles, que eles se alimentam, aquele suporte, sementes que eles vão depois espalhar e ajudar na germinação dessa... Enfim, abriu várias portas científicas. Eu, lógico, trabalho limitado com dinheiro público, então, dentro do âmbito da rodovia, era aquilo que dava para fazer. Me deixa várias portas aí para ampliação. O monitoramento também é dentro do âmbito da construção da rodovia. Então, tem pontos de impacto, onde vai passar a rodovia, e um ponto de controle, uma mata mais preservada, para ter o comparativo. O levantamento de atropelamento já não é mais com a DERSS, ela não trabalha hoje com operação de rodovia. Isso é passado para concessão, o Estado de São Paulo usa essa linha, né? E aí a Artesp, que trabalha com isso, enfim, e exige também o monitoramento das passagens de fauna de atropelamento. Só como exemplo, nós ficamos um ano monitorando a Tamoios Planalto, que a gente chama, ali perto de Paraibuna, antes da Serra, que nós fizemos a duplicação da rodovia. Aí, sim, nossa equipe trabalhou no monitoramento até passar agora para a concessão, para a empresa que está trabalhando na concessão. Aí, em um ano, eu tive atropelamentos significativos, né? Por isso, a rodovia Tamoios, nesses pontos, não tinha passagens inferiores. Hoje tem, com a ampliação dela. Então, ela ficou mais moderna. Mas teve tatus, gambás, esses mais generalistas, vários. Mas, assim, 3 jaguatiricas, 3 lobos-guarás, na serra, ali perto da Serra do Mar, e uma sussuarana, uma fêmea jovem que nem entrou em período reprodutivo. Então, foi bem impactante. Rodovia, a gente sabe que é impactante, por isso, a gente trabalha para ela ser mais moderna, com as passagens, e lá, inclusive, vai ter a passagem superior de fauna, a primeira do Brasil, em modos aí, comparados com a da Europa e da América do Norte. Ainda estamos gatinhando, né? Mas tem muita coisa para fazer e muita coisa está sendo feita também. A gente não pode deixar isso de lado. Bom, temos exatamente 2 minutos e 14, 13, 12 segundos. Então, rapidamente, para a mesa. Vocês acham que o porco monteiro, depois de mais de 100 anos no Pantanal, deve ainda ser considerado uma espécie exótica? Se conseguir responder rapidamente, por favor. Acho que é mais vocês, eu não sei. Claro que continua sendo, né? Porque o bicho está 100 anos lá, que ele vira nativo de um dia para o outro, né?
concordo. Continua sendo uma espécie exótica que deve ser explorada pelo pantaneiro, né? Ela propicia um alívio até sobre as espécies silvestres, porque muita dessas populações tem preferência de comer o porco monteiro ao invés até de um queixado. Então, até ajuda na conservação das outras espécies. O que deveria é manter o manejo dessa população, que o que eu tenho percebido nos últimos anos é que ela tem perdido um pouco desse manejo dessa população. Eu acho que tem que voltar essa tradição pantaneira de manejar essa população. Bom, a última pergunta que chegou aqui enquanto estávamos nos organizando, infelizmente não vai dar tempo, só temos uma última coisa que não é uma pergunta, mas é uma resposta a todos. Parabéns, obrigada nessa mesa. Todos são feras, aplausos de pé. E o Luciano tem uma última palavra e eu encerro por aqui. Eu não podia deixar de escapar só uma chance de um reconhecimento. Quando a gente fala de paisagens alteradas, em que pese o desenvolvimento urbano tem sido grande nos últimos tempos e de eventuais desastres pontuais como dessa área de mineração em Minas, a agricultura ainda é o grande agente modificador da paisagem. E hoje, o que se pretende é que as paisagens agrícolas passem a ser oficialmente reconhecidas como multifuncionais, ou seja, que elas continuem mantendo a missão precípua de produção de espécies domesticadas, a gente não pode abrir mão disso, mas que tenham uma missão secundária, mas não menos importante, da conservação de espécies silvestres. Essa é uma nova visão de paisagens agrícolas que eu creio que a gente deva defender, tanto na área agrícola quanto na área ambiental. Mas é importante reconhecer que essa visão só é possível porque, lá na década de 70 e 80, uma pesquisadora do Rio Grande do Sul começou a falar em manejo ecológico de solos. E foi essa visão de manejo ecológico de solos que permitiu que se incorporasse, desde então, esse conceito de multifuncionalidade de paisagens agrícolas. Essa pesquisadora é a professora Primavesi, que está sentada aqui na primeira fileira, influenciou tremendamente a minha geração de agrônomos exalquianos, e eu queria expressar o reconhecimento imenso que eu tenho por tudo que ela fez por mim e por meus colegas na carreira. Obrigado, professor. Bom, nosso tempo já estourou. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, as excelentes apresentações. Agora teremos o lançamento do livro. Não deixe de pegar o autógrafo com o rapaz que está lá na ponta da mesa. É o seu livro, né? Perfeito. Agradeço novamente pela possibilidade de vir aqui mediar. É um prazer para mim. Só gostaria de falar uma coisa. Muitos daqui são colegas e outros são exemplos para mim. Eu sou um pesquisador júnior, né? Acabei de doutorado agora. Então, tudo que foi discutido aqui, eu acho que ainda tem uma grande área de trabalho. Trabalhar com espécies de fauna em ambiente antropizado não é todo mundo que quer. E eu vejo isso assim entre colegas, biólogos, ecólogos, ornitólogos, massozoólogos. Parece que o pessoal quer coisas mais protegidas. A gente percebeu em todas as outras, nesses 2 dias de trabalho, que o problema não é só a área impactada, antropizada, mas também há problemas dentro das unidades de conservação. Então, estamos todos no mesmo barco. Então, espero que quem está ainda decidindo ao que vai fazer a pesquisa ou planejar manejo, tenham tudo que foi discutido aqui como exemplo. Agradeço, já me excedi bastante aqui. Vamos embora, né? Tudo bem. Obrigado, gente. Não vamos embora, não, gente. Perdão, desculpa. Vai ter o lançamento do livro. Eu peço para o Rogério fazer o lançamento. Depois disso, tem a entrega do Prêmio Muriqui e o coquetel, que estão todos convidados. Por favor, fiquem na sala, que o lançamento vai ser aqui mesmo, tá? Pessoal, eu queria... Deram o microfone para eu falar alguma coisa do livro. Deixa eu ver se eu pego um aqui.
E não vou me delongar muito, porque já está avançado da hora. Espera aí, só um minutinho. Eu acho que assim a gente tem esse livro começou a ser produzido tem quase 5 anos, né? E o Eduardo falou para pegar o autógrafo comigo na ponta da mesa, mas na verdade esse livro ele é muito mais mérito da Sandra Cavalcante, que está aqui na frente, do que meu, né? Então é uma grande injustiça eu fazer esse lançamento aqui sem estar a Sandra do meu lado aqui na frente. Ela não quer vir de jeito nenhum, nem amarrada. Mas, assim, eu, enquanto hoje em dia coordenador interino do Senap, puxei a responsabilidade de falar um pouco sobre esse livro. Ele foi pensado já há vários anos, começou a ser produzido há 5 anos atrás, quando a gente botou algumas pessoas expoentes dentro da temática de conflitos com carnívoros, convidou para escrever alguns capítulos. E aí passamos por um processo burocrático tremendo e não conseguimos fazer esse livro na época que a gente queria. E aí, graças à AES Tietê, que a gente tem esse livro viabilizado hoje em dia. Então, eu queria agradecer muito a Tatiana, o Odenberg, o Michelini, por ter viabilizado esse livro, ter trazido esse livro para vocês. A gente fez, na verdade, tem algumas coisas a serem finalizadas nele, no acabamento, na parte externa do livro. Então, a gente acabou trazendo eles para vocês aqui como uma edição de lançamento. Tá? Então, em breve, a gente vai ter a versão definitiva para distribuir, disponibilizar em PDF na página do Senap, na página do Instituto Procarnívoros. A AES Tietê vai disponibilizar também. Então, a gente espera que vocês repliquem bem nas suas diversas páginas das diversas instituições que estão aqui presentes. Ele serve como uma referência não só para produtores rurais, para a polícia ambiental, para bombeiro, para interessados, para pesquisadores, como para assim, formar as novas gerações de gente saindo da universidade que tem interesse em trabalhar com conflitos. Então, dentro em breve, a gente espera estar gerando outras edições com novos capítulos, uma atualização do que a gente tem aqui, porque a gente tem hoje, pelo monitoramento que a gente está fazendo, a gente mostrou, através das coleiras com satélite, através das novas metodologias de análise, a gente tem somado muitas informações dentro do que a gente conhece hoje para a conservação de carnívoros, incluindo o manejo de conflitos. Então, eu espero que vocês gostem, que quem está aqui vai ganhar um de presente, em cortesia da AES, do evento, e obrigado por terem ficado até agora para receber e retirar o seu livro. Só um minutinho. Então, vem aqui falar. Eu queria só complementar o que o Rogério falou, que, na verdade, esse livro tem a intenção de servir como uma referência de fato, né? A gente não tem intenção de ensinar nada a ninguém. Na verdade, a ideia dele é dar para o proprietário, para o técnico, enfim, todos os segmentos interessados, subsídios para que essas pessoas possam tomar suas decisões de acordo com a situação. Tá? Então, é como se a gente estivesse dando uma caixa de ferramentas, ensinando para que serve cada uma dessas ferramentas, para que a pessoa possa, lá na frente, saber, olha, nessa situação, isso não vai funcionar. Quem sabe a gente pode tentar aquela outra situação. Tá? Obrigada. Você quer falar do prêmio agora? Agora eu vou passar para o Butch, que vai ser o prêmio Muriqui. Boa tarde a todos.
É um enorme prazer recebê-los aqui e dar-se início, nesse momento, à entrega do Prêmio Muriqui. O Prêmio Muriqui, eu gostaria que colocasse uma primeira projeção, por gentileza. Du, é possível colocar? Vocês já receberam esse pequeno folder aqui, e o Prêmio Muriqui ele foi instituído desde 1993. São premiados, normalmente, duas personalidades, uma de pessoa física, outra jurídica. E, excepcionalmente, um terceiro prêmio para aquelas pessoas também que nós denominamos categoria especial. E, esse ano, nós temos a oportunidade de premiar 3 pessoas. Vocês receberam esse folheto e viram que, desde 1993, entre todos os anos aqui até este ano, nós temos aí muitos premiados. Dentre eles, muitos conhecidos de vocês. Sebastião Salgado, comentado aqui hoje pela manhã, Almirante Ibsen, saudoso Almirante Ibsen, o próprio Fredimar Correia, grande pesquisador, José Carlos Carvalho, ex-ministro de Meio Ambiente, enfim, muitas pessoas que se destacaram e prestaram grande serviço na conservação do bioma da Mata Atlântica. Eu pediria ao Cleiton que desse continuidade agora nessa cerimônia de entrega. Por favor, Cleiton. Boa noite a todos. Bom, é um prazer imenso estar mais uma vez, e justamente aqui nesse auditório, que é conta muito da história do ambientalismo brasileiro. Já houve aqui entrega de alguns dos prêmios Muriqui. Ele anualmente ele é aprovado pelo Conselho. Qualquer pessoa pode se candidatar, qualquer um dos senhores e senhoras, e ele é feita a seleção através do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. E, normalmente, a cada ano, ele é entregue em um evento de importância para a questão da conservação, do desenvolvimento sustentável e do conhecimento tradicional e científico. O Prêmio Muriqui, como disse o Butti, ele é desde 93. Sem dúvida, é o prêmio mais tradicional aí para a área da Mata Atlântica, pela luta do movimento pela Mata Atlântica, e também, como destacou o Butti, são apenas 2 ou 3 premiados por ano. Então, há uma disputa bastante acirrada, e não é à toa que os nomes, que inclusive vocês receberam o folheto aí, mostram aí por um lado, uma grande diversidade, o que é bom, que mostra nós temos pesquisadores, nós temos governos, nós temos comunidades tradicionais, nós temos representantes de muitos segmentos da sociedade brasileira aí que têm contribuído para a Mata Atlântica. Temos alguns casos também de empresa, e temos, inclusive, de um governo estrangeiro, que é o governo alemão, que, sem dúvida, é o que mais contribuiu aí para a conservação da Mata Atlântica em termos de cooperação internacional com o Brasil. E ao escolher essas pessoas e instituições, o Conselho realmente leva em conta não só a contribuição, às vezes, específica com um projeto, com um programa, etc., mas, principalmente, o que representa como estratégia de conservação da Mata Atlântica. E, esse ano, nós tivemos aí 2 dos premiados, e que a gente vai passar na sequência. 2 dos premiados, justamente, estão numa área que hoje aqui até que foi discutida ontem e hoje, que representa a questão de tentar o uso racional, o uso sustentável, o manejo sustentável da biodiversidade. Num dos casos, ligado à questão toda da agroecologia, etc., e no outro caso também na mesma linha, mas de um lado pesquisador e de outro comunidade, ou seja, nós temos aí as duas pontas de
de uma cadeia produtiva muito importante. Então, eu vou passar agora aos 3 nomes, só que antes eu acho que vou cantar e recitar aqui alguma coisa, porque um dos premiados, que é da comunidade de Irati, estão ainda na BR-116, chegando aqui, desesperadas, coitadas, são 2 moças, vieram dirigindo de lá aqui. São quase 600 quilômetros, elas resolveram vir de carro. E então aqui a gente está trocando aí mensagem dizendo como é que chegam aqui. Mas nós vamos avançar com os outros 2 premiados e a gente espera que elas cheguem em tempo ainda antes da gente ir para o coquetel. Senão a gente para, de qualquer jeito fica a homenagem aqui. Nesse ano, deixa eu só pegar. Desculpem, mas com essa questão aí do pessoal de Irati, eu deixei meus papezinhos ali. Já queria reforçar. Para fazer a entrega do prêmio, nós também convidamos alguém a fazer essa entrega, né? E pessoas que também têm contribuições aí importantes para a Mata Atlântica. O primeiro premiado desse ano tem uma admiração muito grande, pessoal, pelo trabalho, e a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica realmente destacou. Eu vou ler o currículo aqui e, na sequência, chamar a premiada para vir, e vou solicitar ao nosso secretário executivo, o Luiz Alberto Butti, que faça a entrega do prêmio, o certificado, e aí é colocado também, tem um livro do Prêmio Muriqui, aí, desde 1993. A primeira premiada, pessoa física 2015, a nossa querida professora Ana Maria Primavesi, que está aqui, engenheira agrônoma, formada na Universidade Rural de Viena, na Áustria, com doutorado na mesma universidade. Foi uma das pioneiras na preservação do solo e recuperação de áreas degradadas no Brasil, abordando o manejo do solo de maneira integrada com o meio ambiente. Suas pesquisas apontam para uma agricultura que privilegia a atividade biológica do solo como alto teor de matéria orgânica, evitando o revolvimento do mesmo e substituindo o uso de insumos químicos pela aplicação de técnicas como a da adubação verde, controle biológico de pragas, entre outros. A compreensão do solo como um organismo vivo e com diversos níveis de interação com a planta foi uma das contribuições da professora Ana Maria Primavesi para a agronomia brasileira e, por consequência, para a conservação dos nossos diversos biomas e ecossistemas. Foi professora da Universidade Federal de Santa Maria, onde contribuiu para a organização do primeiro curso de pós-graduação voltado para a agricultura orgânica. Aposentada, tocou por muitos anos sua própria propriedade agrícola em Itaí, no estado de São Paulo, onde colocou em prática os conceitos de agricultura orgânica. Foi também fundadora da Associação de Agricultura Orgânica brasileira e uma das primeiras associações de produtores orgânicos do Brasil. Seu livro, Manejo Ecológico do Solo, a agricultura em regiões tropicais, é considerado uma obra de referência nas ciências agrárias. Eu queria só ler uma pequena frase aqui da nossa homenageada, que diz: o segredo da vida é o solo, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e nossa vida. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. Por favor, professora Ana Primavesi, venha à frente para receber.
podemos, sabe, encostar aqui e a gente ajuda? Bom, eu agradeço muito. Para mim foi uma grande surpresa, porque nunca achei que vocês iam dar este prêmio. Mas, em todo caso, eu vou continuar a trabalhar para solo e para o melhoramento do nosso solo brasileiro. Obrigada. Na sequência, eu queria passar, eu queria dar a informação sobre o segundo premiado. Espero que as meninas cheguem aqui a tempo, mas eu já queria adiantar, e assim que elas conseguirem chegar em tempo, a gente passa. Mas dando sequência, eu queria dizer que foi premiado como instituição, nesse ano de 2015, o Instituto Equipe de Educadores Populares de Irati, no Paraná. O Instituto Equipe de Educadores Populares é uma ONG, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, situada na cidade de Irati, no estado do Paraná. Foi criado em 1994, a partir dos anseios de várias associações de agricultores, de assalariados urbanos, de pastorais sociais e representantes de movimentos sociais, que buscavam fortalecer sua representação e assessoria na região. Então, era produto, já de início, de uma grande coalizão de forças, e, em especial, aí, de movimentos sociais, embora tanto urbano quanto rurais, preocupados aí com a questão ambiental. E tem há 20 anos, tem 20 anos um pouco, 21 anos de atuação na região, e tem um vasto campo de conquistas, mobilização e organização. E eu queria destacar justamente assim que o instituto ele trabalha em especial com algumas comunidades tradicionais, e dentro delas, que são dentro da chamada Rede Puxirão, que tem no Paraná, que é um exemplo de organização, eu acho que aí para muitas regiões do Brasil, que reúne faxinalenses, quilombolas, comunidades caboclas, etc., e conseguiram criar essa rede que tem muito claro no seu perfil a busca da sustentabilidade e uma visão de solidariedade, buscando mercados novos, criando formas de organização aí que são exemplares e buscando uma autonomia, uma sustentabilidade a partir de seus produtos de qualidade. Com destaque, eu chamaria a atenção aí para a questão dos faxinais. Talvez muita gente não saiba o que são os faxinais, mas os faxinais são endêmicos do estado do Paraná, embora tenha alguns casos parecidos aí também no sul, mas são, ao mesmo tempo, territórios. E os faxinalenses aí são comunidades que têm como base territórios comunitários, assim como são os territórios quilombolas ou territórios indígenas, e que trabalham em conjunto e que têm a economia em cima de duas espécies de extrema importância para a Mata Atlântica, que é o caso da araucária e da erva mate. Muita gente nem sabe que a erva mate é da Mata Atlântica. Pois é. Mas eles têm isso trabalhando como base para uma agrofloresta
e associado à agricultura orgânica. No caso da araucária, eles trabalham tanto com manejo da madeira, e são áreas onde não falta araucária especificamente no Paraná, né, porque justamente o manejo é muito bem feito, e cada vez mais valorizando, e no caso específico do Programa Mercado Mata Atlântica da Reserva da Biosfera, a gente trabalha com eles há tempos, eles estão redirecionando aí todo o seu esforço para cada vez mais utilizar o pinhão, não a madeira especificamente da araucária, mas o pinhão, que tem mostrado, aí, além de todo o seu valor nutritivo e as muitas receitas muito boas, etc., que temos aí, toda a cultura associada, mas também mostrado como ingrediente que talvez muitas das pessoas aqui não saibam, mas que estão usando nos cosméticos brasileiros, né? O pinhão hoje gera matéria-prima para muitas empresas de cosméticos no Brasil. Então, o Instituto Equipe justamente é uma das entidades que dá apoio a todo esse trabalho de todas essas comunidades, e essa foi a razão de que ele foi escolhido por esse trabalho aí já de 20 anos como uma referência para a questão de sustentabilidade na Mata Atlântica brasileira. Então, eu queria dar as nossas homenagens e torcendo para que as nossas amigas que estão chegando de lá, de Irati, possam chegar ainda em tempo de todos as conhecerem. Senão, nós vamos repassar o prêmio para elas ainda hoje à noite e a gente toma um chimarrão junto. Ok? Então, parabéns ao Instituto Equipe de Educadores Populares de Irati, Paraná. E, completando a premiação desse ano, aí é um prazer muito especial e até muito pessoal meu, porque a gente está dando um prêmio que é para uma pessoa, um prêmio especial para uma pessoa que tem uma contribuição, realmente uma contribuição especial para a Mata Atlântica e para a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e que é um amigo muito querido, e de todos os aí que trabalham com a Mata Atlântica sabem dessa contribuição. E, inclusive, eu vou pedir que o nosso amigo Zé Pedro Costa venha aqui para fazer a entrega do Prêmio Muriqui para o nosso premiado desse ano, e até, inclusive, dizendo que o Zé Pedro não só foi o primeiro secretário do Meio Ambiente e primeiro presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, mas o Prêmio Muriqui em si, essa escultura, inclusive, do nosso macaco, é uma obra do nosso Zé Pedro Costa. E o premiado é o nosso grande amigo e, até o início do ano, secretário executivo do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera, o João Lucílio Rüger Albuquerque. O João Lucílio, eu vou contar aqui. O João Lucílio também nasceu em São Paulo, é arquiteto, formado pela FAUSP, e atuou em meio ambiente há mais de 30 anos. Né? Atua em meio ambiente. Foi gerente do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental, o DAIA, aqui da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, logo no início, inclusive, da formação da Secretaria. Tem vários cursos de especialização em muitas áreas da conservação ambiental, e fez estágio também de avaliação de impacto ambiental no Ministério do Meio Ambiente da França, onde morou durante um bom período e trouxe aí boas experiências para nós também. Há 21 anos, o João trabalha no Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A Reserva da Biosfera, no próximo ano, 2016, completa seus 25 anos. É a primeira e mais antiga Reserva da Biosfera aí do Brasil, declarada pela Unesco. E o João, desses 25 anos, 21, ele foi diretamente trabalhando lá.
onde exerceu o cargo de secretário executivo e muitas outras funções técnicas. Com destaque, por exemplo, no programa Anuário Mata Atlântica, que a gente chegou a falar aqui, e coordenou o projeto de revisão dos limites e zoneamento da reserva em várias das suas fases encaminhado pela Unesco. Além do mais, o João é uma pessoa especial, que todos temos muito carinho, e, embora ele tenha se aposentado, ele continua membro muito ativo da Reserva da Biosfera e, inclusive, está já com um livro preparando para o ano que vem, que está muito bonito, vimos hoje o esboço, e colaborando com todos os amigos nessa realmente rede que envolve a reserva aí nos 17 estados. Então, eu vou pedir, por favor, João Lucílio, venha para receber o seu prêmio mais que merecido e o abraço dos amigos. Cadê o busto com os três? E aí, deixa eu dar um abraço na sequência. Esse negócio aqui não é meio que desproporcional. Eu quero quebrar um pouco o protocolo, porque o Cleiton falou de várias qualidades do João, e todas elas muito justas, mas o João também coordenou e ajudará a coordenar a publicação dos cadernos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, do qual ele foi e é editor, que é uma publicação extremamente interessante que vocês todos podem acessar pela internet. Além do que, como ele trabalha desde o milênio passado, há mais de 2 décadas, ele merece, sem dúvida, essa admiração e esse agradecimento. E faço um comercial aqui de que no dia segunda-feira, agora dia 30, às 14h, no Instituto de Estudos Avançados da USP, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, junto com a USP, o Instituto de Estudos Avançados e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vai lançar a campanha Vamos Salvar o Jequitibá Rosa de Extinção. Então, nós todos estamos convidados e seria uma honra se vocês pudessem estar lá. E quem não puder estar pode seguir, inclusive, esse seminário de lançamento dessa campanha através do site do Instituto de Estudos Avançados da USP. João, parabéns e muito obrigado. Eu fico muito emocionado de receber esse prêmio, de ter chegado na Reserva da Biosfera pelas mãos do José Pedro e do Cleiton, e de ter trabalhado com tanta gente interessante num projeto que realmente é extremamente contemporâneo, extremamente importante e muito, aqui no Brasil, muito mal reconhecido ainda, eu acho. Podia ser uma coisa muito mais difundida, muito mais... enfim, ter trabalhos muito mais interessantes do que já tem. Temos muito trabalho, e ainda as coisas não aparecem muito. Eu gostaria de agradecer realmente, de coração, ter recebido esse prêmio, especialmente ao Zé Pedro, ao Cleiton, a Elô, aos amigos da Reserva, e mais alguns conselheiros, que eu não vou poder falar nome, porque é muita gente. Muito obrigado. Bom, então eu queria só aí agradecer a todos, dizer que se as nossas amigas de Irati chegarem, a gente ainda vai chamar, e eu vou pedir a todos ali no nosso coquetel, né, Débora, na sequência, vou pedir a salva de palmas para elas, mas agradecer a todos, passo a palavra à Débora para os últimos informes aí que tenha. Por favor, obrigado.
Bom, o IPBio, então, está encerrado. Eu só queria agradecer a presença de todos, falar que tem o coquetel aí fora e que as palestras também vão estar disponíveis no site da secretaria. Então, tá? Obrigada.